Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química. Essa é a disciplina de Metodologia do Ensino de Química, a aula número 12, a segunda aula da semana 4. Nessa semana, a gente iniciou a discussão a respeito da temática da contextualização no ensino de Química, exatamente porque é um assunto de grande relevância, de grande impacto e que a maior parte dos professores se referem à importância da contextualização. Mas como a gente já mostrou na aula passada, existe um problema muito sério que está relacionado às concepções que os professores têm, não só eles, mas também quem produz os materiais didáticos, acerca desses termos que são utilizados, que estão presentes na legislação. Então, ao mesmo tempo que ele destaca e chama a importância para esse tipo de abordagem, ela não é utilizada da melhor forma possível, da maneira mais adequada, né? Eu não gostaria de dizer que é utilizado de uma forma errada, porque não seria correto também fazer isso, porque a concepção que ele tem é fruto da formação que ele teve, da formação inicial e da formação continuada. Então, vamos dizer que quem teria responsabilidade acerca desse tipo de situação seriam os formadores desses professores. Então, quando eu digo que eles usam da maneira talvez não tão adequada, é a maneira possível, ou no contexto, ou que tem à disposição para se utilizar na sala de aula. Então, como a gente já começou a falar na semana passada, na aula passada, que era a respeito da terminologia do cotidiano, né, o que isso queria dizer, mas também relacionado com contextualização, nessa a gente vai falar um pouquinho mais da questão da contextualização propriamente. Então, para a gente começar a fazer essa discussão, como eu já tinha citado, né, da questão do cotidiano e contextualização, que muitas vezes o cotidiano, que é aquela situação do dia a dia, né, e aí acontece essa tentativa de mostrar aonde esse conhecimento se encontra ou qual é a relação que ele tem. Essa seria uma ideia de trabalhar esse cotidiano. E a contextualização é até uma palavra que a gente não tinha, né, no vocabulário. O mais próximo disso daqui seria contextuar e não contextualizar. Mas, de novo, provavelmente veio, né, trazido de fora tudo isso. E a ideia de contextuar é de enraizar, de criar articulações em uma determinada situação. Ou seja, trabalhar de uma forma contextualizada é trabalhar esses conteúdos dentro de uma determinada situação, que poderia ser cotidiano ou não, né? Porque dependendo da escola, da região na qual você trabalha, se você está trabalhando com alunos que não têm acesso a uma série de dispositivos ou de situações, até por dificuldade econômica, e você se restringir só ao cotidiano, à experiência que ele tem, você limita a possibilidade de experiências que esse aluno tem. Então, trazer outras realidades e outras situações é uma maneira de mostrar para ele que ele vive em uma determinada condição, mas que existem muitas outras possibilidades e através desse estudo, né, desse aprendizado, ele pode romper com esse ciclo no qual ele se encontra. Então é ampliar mesmo, a ideia aqui na contextualização é ampliar esses horizontes, é buscar outras situações e outras experiências que ele não teve acesso para que ele abra isso como perspectiva e almeja também a ter essas outras experiências, mesmo que ainda não seja restrito a ele. Então, pensando nessa questão das concepções, a gente encontra, né, na literatura, a gente vai disponibilizar um material para vocês de alguns estudos que fizeram uma investigação para entender qual era o sentido, né, do termo contextualização, já que isso começou a repercutir muito e quase que em uníssono, todo mundo repetindo que precisa trabalhar com uma abordagem contextualizada, o ensino precisa ser contextualizado para ter sentido. Então, esses investigadores foram tentar entender assim, qual é o significado dessa contextualização que os professores estão se referindo para poder entender melhor e pensar nas formações iniciais ou continuadas. E também uma outra investigação que foi feita com os autores dos livros didáticos. Como a gente disse, esse é um tipo de recurso que mais circula na escola, ou seja, é o recurso que o professor mais utiliza, mais se apoia.
poderia ter uma série de outros recursos, mas esse aqui, em função até da experiência cultural que ele teve, de toda a formação dele, que foi baseada em cima desses livros, é o tipo de recurso que o Ministério e as secretarias disponibilizam para as escolas e para os alunos, ele acaba predominando em relação a outro tipo de recurso que eles poderiam estar utilizando. Então foi feito investigações para entender quais concepções que os professores de química têm a respeito da contextualização e também dos produtores dos materiais didáticos. Então vamos dar uma olhadinha, né, nos resultados que essas pesquisas elas acabaram trazendo para a gente, ou quer dizer, os pesquisadores trouxeram, e de que forma que a gente pode pensar nisso. Veja, para os professores, né, no contexto da pesquisa que foi realizado, a contextualização ela vai ser uma estratégia para facilitar a aprendizagem. Então, um pouco daquela crítica que a gente já tinha feito, ou seja, é um conteúdo abstrato, difícil do aluno entender, vai tentar usar a contextualização para facilitar essa aprendizagem. Nesse caso, o que prevalece aqui é essa abordagem mais instrumental, né, para a questão da contextualização. E aí aqui ela começa a quase que se confundir com a questão do cotidiano. Então, ele tem lá um determinado conteúdo e coloca uma imagem, né, de uma substância que se utiliza, como você está discutindo, por exemplo, equilíbrio químico, e aparece aqueles objetos, né, que tem um sal de cobalto, ainda aparece isso em livros didáticos, né, que conforme o sal de cobalto se hidrata, dependendo da umidade do ar, ele muda de cor. Então muda de azul para o rosa, né? Em alguns lugares tinha uns galinhos, uns gatinhos, alguns objetos. Então com esse sal impregnado, que conforme a umidade do tempo vai mudar, ele vai mudar de cor. Então ele coloca essa foto para ilustrar uma aplicação aonde se encontra esse conteúdo no cotidiano. Veja, ele não fez nada além de dar uma ilustração ou dar um exemplo. Ele não conseguiu problematizar e mostrar qual a influência, então, desse equilíbrio, né, desse sistema, para uma situação um pouco mais problematizadora, ou seja, poderia usar uma série de outras situações. Segundo o apontamento que eles chamaram a atenção, é que os professores tratam isso como uma descrição científica dos fatos e processos no cotidiano. Ou seja, contextualizar é pegar uma situação do dia a dia e explicá-la através de termos científicos. Então, um fenômeno é descrito cientificamente. Uma outra acepção que eles trazem seria desenvolvimento de atitudes e valores para a formação de um cidadão crítico. Agora, a pergunta é, simplesmente vendo lá, quando estuda ácido base, e ele vendo a foto do vinagre para temperar a salada na foto, né? É isso que eles reproduzem. De que forma que essa imagem vai formar um cidadão crítico? Um cidadão para questionar, né, o consumo, as decisões das autoridades, dos governantes, de nenhuma forma. Ele vai simplesmente reproduzir. Ah, isso daí tinha... Se lembrar, quando ele estiver lá temperando a salada dele, ele vai fazer isso. Então a ideia aqui de contextualizar é criar um cenário, criar uma situação na qual esse conteúdo faz parte e ele vai precisar acionar esse determinado conteúdo para entender o problema ou para resolver o problema. Então, essa é a ideia principal na questão da contextualização. Então, veja que ele está usando aqui da perspectiva instrumental para ilustrar e para exemplificar. E nos livros didáticos, qual foi a concepção predominante que foi encontrada lá, né? Quando foi entrevistar os autores e também os produtores responsáveis nas editoras pelo tipo de material. A ideia de contextualização, ela se restringia à exemplificação. Como eu já citei aqui, a questão do equilíbrio, a questão, né, de ácido base, dentre outras que poderia ter. Ou de fatos do dia a dia. E a descrição científica. Então pega lá uma situação, por exemplo, no Réveillon, que tem a queima de fogos, aqueles fogos todos coloridos, e aí ele vai descrever cientificamente quais são os princípios, ou quais são aqueles conteúdos que estão atrelados ali na transição eletrônica, né, na ignição, na bomba, por isso coloca pólvora, e cada sal de uma determinada cor vai dar aquela cor específica dos fogos de artifício. Então, o que o livro vai fazer é pegar e fazer essa descrição científica do fato, mas ele não vai problematizar a situação, e esse é o ponto. Então, a ideia principal da questão da contextualização é problematizar
essas situações para que a gente possa, de fato, extrapolar essa concepção ainda um pouco superficial em relação à questão da contextualização. Agora, note que tanto a concepção que os professores têm como a concepção que os alunos têm, que os professores, note que a concepção que os professores têm em relação à contextualização e a concepção que aparece nos livros didáticos, elas são muito semelhantes, porque o professor recorre ao livro o tempo todo e o livro vai dialogar com os professores o tempo todo. Então, dificilmente vai se conseguir romper esse ciclo. Então, a ideia, exatamente, é de explorar essa questão dos termos do cotidiano e da contextualização, mas ampliando o significado disso. Então, quando se pensa na possibilidade e quando você tem por base a questão dos documentos oficiais, a ideia aqui em função da ambiguidade que é trazida pelo documento, é extrapolar essas fronteiras. Então, ao mesmo tempo que o documento vai tender a essa questão mais instrumental, é puxar essas experiências, talvez até começando por uma questão mais instrumental, para situações mais críticas em relação a isso. E a gente já citou também em algumas outras aulas alguns recursos que você poderia utilizar para criar essas situações e esses contextos. Algumas relacionando com o dia a dia, com a experiência vivenciada dele, mas outra com uma experiência concebida, ou seja, algo que vai além, algo que você pensou, mas que talvez ele nunca tenha passado por isso, mas que em função da nova experiência que você está concebendo e proporcionando a ele vai precisar analisar, buscar informações e tomar decisões para resolver um problema. Então, criando uma determinada situação, um determinado contexto no qual um problema novo aparece, você vai requisitar que esse aluno desenvolva algumas outras habilidades e dessa maneira, aprofundando, analisando, pesquisando e tomando decisões, vai possibilitar um processo reflexivo, que nesse momento de tomada de decisão, ele vai poder também pensar em mudança de atitudes e valores que ele tinha. Então a gente pode trazer os vídeos, os filmes, as reportagens de jornal, propaganda de revista, todas aquelas situações para relacionar com esses conteúdos. Então, inicialmente, talvez numa abordagem um pouco mais instrumental, e daí deslocar para um problema maior, ou seja, na qual ele precisa investigar e entender o que de fato está acontecendo. E aí você percebe esse movimento de sair de uma perspectiva instrumental para uma perspectiva um pouco mais crítica. E agora sim, você começa a fazer uso desse conceito ou dessa acepção do termo contextualização de uma maneira mais ampla, proporcionando outras experiências. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês não é não fazer mais essa discussão, ou mesmo utilizando esses materiais ou esses livros que são, em geral, o material que está à disposição para esses professores, é não se restringir ou simplesmente reproduzir essas ilustrações. Ou seja, a partir dessas situações, pensar e apresentar alguns problemas, elaborar alguns problemas, para que isso possa, de fato, fazer sentido para ele nesse conceito de contextualizar, ou seja, de criar cenários e criar contextos, de enraizar esses conhecimentos, mas dentro da complexidade do fenômeno social. Ou seja, a ideia aqui é, então, fugir dessa ideia de experiência vivenciada, de reprodução, reiteração disso, mas ampliar para uma experiência concebida, ou seja, pensar em uma outra experiência na qual você vai requisitar dele outras atitudes, outros procedimentos e outras habilidades para que ele consiga extrapolar. A gente já citou alguns desses recursos e já deu também alguns exemplos, inclusive de trechos de filme ou de outras situações, nas quais você poderia partir de um problema real, concreto, no qual ele vai mobilizar o seu interesse e vai, de certa forma, entrar nessa história. Quando esse problema é criado, o que a gente está fazendo, na verdade, não é um exercício para ele aplicar a fórmula, mas é criar, então, todo esse cenário, toda essa situação, que o que a gente está fazendo é um pouco daquilo que já foi discutido quando a gente falou do audiovisual, é criar uma narrativa, que é o que a gente já encontra também ganhando bastante espaço no ensino de química,
trazer os estudos de caso, trazer problemas, que era muito comum em outras áreas, mas que a gente vai discutir também em outras aulas. Então, a ideia aqui agora é que vocês pensem um pouquinho a respeito do que você pensava inicialmente sobre cotidiano e contextualização. Tente levar em consideração a experiência que você está tendo no estágio, de observar como é que os professores na escola estão trabalhando essas questões e qual é a concepção que eles têm, para que vocês possam agora pensar na possibilidade de mudar de fato de atitude e tentar ampliar um pouco esses conceitos e essas concepções relacionadas à contextualização. Então, para isso, a gente disponibilizou um material e espero encontrar vocês no espaço para que a gente possa discutir, ou no fórum, ou no espaço de perguntas e respostas. Então, nos vemos na próxima aula.